Escutemos o Santo Evangelho, paz a todos. E ao teu Espírito. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus tomou os 12 discípulos e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que te vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Permita que sentamos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber do cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis, com o batismo que eu vou ser batizado, sereis batizados, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabei que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o 5º domingo da grande quaresma, o qual celebramos ainda a grande quaresma, e hoje temos a memória de Santa Maria do Egito. No Evangelho do último domingo, nós escutamos o Senhor Jesus Cristo dizendo que essa casta de demônios só pode ser expulsa através do jejum. E nós vemos que, qual é essa casta? A gente pergunta, está marcada lá, existe uma casta no inferno. Existe, queira ou não, uma hierarquia, então, no inferno. E aí, hoje, nós vemos que ainda esse pensamento estava ali no meio dos apóstolos, Eles queriam ter um status diante de Deus e diante de Cristo, e não sabiam o que estavam pedindo. E aí o Senhor alerta eles, fala: vocês vão passar por algumas coisas, mas há coisas que somente eu vou conseguir passar. E para onde vai cada um, o desígnio é de Deus, é Deus que escolhe. E aí nós vemos que essa caça de demônios, ela continua dentro da história da igreja. E aí a igreja nos traz hoje o exemplo de como lutar contra essa casta. Maria do Egito era uma mulher que ela tinha esses demônios em volta dela. Ela vivia a sua sexualidade desenfreada e os desejos da carne. Essa casta que o nosso Senhor Jesus Cristo nos revela no Evangelho anterior, o qual
continua durante essa semana e vai chegar até o final da quaresma nos mostrando como deve ser a luta contra esses demônios. E Maria do Egito já tinha escutado do Cristo, mas não tinha ainda seguido em frente. E aí, numa viagem, uma peregrinação de alguns da cidade onde ela morava, a Jerusalém, ela foi junto. Mas ela não foi junto para peregrinar, ela foi junto para continuar tendo as relações, porque ela era uma prostituta. E então, quando ela chega em Jerusalém, quando ela foi tentar entrar na igreja, ela sentia algo que ia impedir, um vento forte, algo que impedia ela de chegar ao Cristo. E esse ainda continuava sendo um sinal desses demônios, que impediam e ainda continuam nos impedindo a estar diante de Deus. Veja bem que ela foi em Jerusalém, ela ia entrar na igreja e não conseguia. E nós, às vezes, temos esse comportamento. Mesmo sendo batizados, nós não conseguimos entrar no reino de Deus. Nós não conseguimos entrar na intimidade com o Cristo. Por causa disso, desses demônios que nos perseguem. Da vaidade, da avareza do coração, da falta de jejum, da falta de caridade. Esses demônios. Às vezes as pessoas esperam ver corporealmente um demônio. Não queiram ver isso. Vocês não têm ideia de como funciona isso. E como é. Não faz bem. Quem já viu sabe como é terrível essas coisas. E então, a única coisa que sobrava para Maria do Egito era olhar para cima e pedir misericórdia. E ao olhar, ela viu um ícone da Santíssima Virgem com o menino Jesus. E a única coisa que ela pediu: Senhor, tem misericórdia de mim, eu só queria poder venerar a tua Santa Cruz. E então ela faz uma promessa que, se ela conseguisse vencer esses demônios corpóreos, ela ia viver em jejum. Vejam bem. E aí chega a quaresma, a gente fica tudo vaidoso que vai fazer jejum. E depois? Quando terminar a quaresma, vamos comer igual porcos? Vamos comer tanto a carne e também quanto os nossos irmãos? Como diz São João Crisóstomo? E então Maria do Egito entra para o deserto e vive lá 17 anos. Os primeiros 17 anos, ela lutou contra esses demônios. 17 anos, como diz ela, comendo a terra do chão. Vocês têm ideia do que é isso? 17 anos lutando contra si próprio. E nós, às vezes, somos batizados, achamos que tudo vai se acertar aqui dentro de nós, já está tudo salvo. 17 anos uma mulher lutou para conseguir vencer seus demônios. E depois mais 17 anos vivendo lá no meio do deserto. E um padre que sofria muito no seu sacerdócio, Zósimo, também foi um dia para o deserto numa quaresma. E lá no meio do deserto, ele vê um semblante vindo. E ele ficou assustado e encontra com a Maria. A Maria só tinha seus cabelos cobrindo a sua nudez, porque ela tinha encontrado Cristo no deserto. E ela, diante de um sacerdote nua, não se sentiu envergonhada, porque ela estava purificada. E nós? Será que nós conseguimos encontrar com o sumo sacerdote Cristo na nossa nudez? Qual vai ser a nossa reação? Sujos dos nossos pecados e das nossas impurezas, nós vamos se esconder de Deus, assim como Adão fez lá no Éden. Nós vamos se esconder, nós não vamos ter coragem. Então, a igreja nos mostra hoje como encontrar um caminho de santidade perfeita. Através de muito sacrifício. Maria passou 40 anos no deserto, não tinha o que comer, não tinha o que beber, só tinha Deus. E nós temos tudo. Temos os sacramentos da igreja, temos liturgia todo domingo, temos a confissão, e nós não conseguimos sair do mesmo lugar. Estamos lá, travados ainda, lá na entrada do deserto.
E aí, Padre Zósimo vem e entrega a comunhão, a única comunhão que Maria recebeu na sua vida. Ela comungou uma vez só. Morreu e ganhou os céus. As feras, os leões do deserto enterraram o corpo de Maria do Egito. E um sacerdote que estava sofrendo no seu sacerdócio encontrou também o caminho da salvação, através do exemplo daquela serva de Deus. Então que nós possamos olhar para todos os domingos que passaram, para todas as homilias que foram feitas e para as leituras. Aonde nós estamos ainda nesse deserto? Estamos lá na entrada do deserto? No início? No meio? Ou no fim? Porque essa semana se acaba a Quaresma. Nós vamos entrar na Semana Santa. Se nós estamos lá no início do deserto ainda é tempo. Como diz São João Crisóstomo, todos nós somos dignos do salário na grande Páscoa. Mas não adianta a gente ficar paralisado. Não adianta nós não jejuarmos para expulsar essa casta de demônios. Nós temos que nos mover. Nós temos que se livrar de nossas impurezas. Temos que chegar nus na grande Páscoa, como Cristo chegou nu. Quando a gente olha para o ícone do Cristo, tem um paninho lá, mas é por causa da nossa fragilidade. Não é porque tinha, porque não tinha. Jesus estava nu. E se nós não chegarmos nu até o final, nós não vamos conseguir entrar no reino dos céus. Nós vamos ter as pernas quebradas, igual aqueles ladrões. E ainda, pelo menos, o da direita tinha conseguido tocar no coração de Deus. E o nosso coração, como está? Está duro como pedra? Está mole? Nós temos que encontrar o caminho da salvação. E o Senhor nos chama a encontrar através do exemplo de Santa Maria do Egito. Também hoje é o onomástico da Maria. Parabéns por muitos anos. Siga o exemplo dessa santa. Procure sempre se espelhar nela. Quando você vê que essas castas de demônios estão te rodeando, faça como ela. Se proste diante de Deus no seu deserto, dentro do seu coração, dentro do seu quarto. Peça para que o Espírito Santo te ilumine e que o Cristo sacerdote venha e te alimente de todas as coisas que você precisa. Parabéns, parabéns a todos pela festa Proinapolar, para que sejamos dignos da tua ressurreição, Senhor. Tem piedade de nós.